Boas-vindas. Vou então arrancar com o webinar. Antes de iniciarmos, vamos só dar nota de alguns conselhos para o decorrer da sessão. Pedimos que usem o chat para colocar questões ou fazer comentários. Levantem a mão no final da sessão, caso queiram falar, para abrirmos o microfone e informamos que as apresentações e as gravações serão disponibilizadas no canal YouTube do Redata. Este último ciclo de lanche webinar data foca um dos temas mais sensíveis e transversais identificados ao longo do projeto, a proteção de dados pessoais e sensíveis em contexto de investigação, em diálogo com a abertura responsável dos dados, e ao longo de 3 dias, entre as 12 e as 13, serão discutidos os desafios legais, éticos e tecnológicos ligados a dados pessoais, sempre articulando a proteção de dados com os princípios da ciência aberta. A sessão de hoje terá como orador Gabriel Cipriano, professor auxiliar convidado no Departamento de Métodos de Pesquisa Social do ISCTE, e investigador no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia e parte integrante da equipa do ISCTE no projeto Redata. Gabriel Cipriano irá apresentar o toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças, elaborado no âmbito do projeto Redata e disponível no website. As próximas sessões serão dedicadas aos desafios colocados pela inteligência artificial generativa e as práticas de anonimização com ferramentas como a Amnésia, e ainda vão a tempo de se inscrever na nossa página. Suponho que a maioria de vós já conhece o projeto Redata, mas para quem ainda não conhece, faço uma breve contextualização. O Redata é um consórcio coordenado pela Universidade do Minho, em parceria com a Universidade de Coimbra, e participação do Instituto Politécnico de Bragança, do ISCTE e da Universidade Nova de Lisboa, criado para apoiar a implementação do Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados de Investigação Abertos, promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Em articulação com a FCT e a FCCN, o projeto Redata estruturou uma rede portuguesa de suporte à gestão de dados de investigação, alinhada com os princípios FAIR e com o desenvolvimento do Espaço Europeu de Ciência Aberta. Ao longo de 2025, este trabalho foi organizado em torno de 3 grandes pilares: as políticas, a formação e a curadoria de dados, em estreita colaboração com 14 centros de competência para a gestão de dados de investigação apoiados pela FCT. Um dos pilares centrais deste trabalho conjunto foi a vertente formativa. Foi desenvolvido um programa de formação profissional orientado para quem exerce funções na administração e curadoria de dados, bem como na gestão de repositórios digitais em diferentes instituições. Foi desenvolvido também um programa de capacitação mais amplo dirigido aos investigadores, responsáveis de projetos de investigação e outros profissionais que necessitem de competências nesta área. E, por fim, um programa de formação de formadores destinado a capacitar profissionais que posteriormente possam disseminar estas práticas e materiais nas suas instituições. E este conjunto de iniciativas dirigido à comunidade científica em geral inclui guias e recursos com o objetivo de reforçar a literacia e a adoção de boas práticas na gestão de dados. Os resultados foram excelentes, com uma adesão nacional diversificada, destacando as necessidades emergentes nas diversas áreas ligadas à gestão de dados de investigação. Foram muitos os momentos de partilha e aprendizagem entre profissionais, investigadores e decisores, ilustrados aqui por estas imagens. Os números mostram o impacto do Redata na comunidade. Depois de 15 ações de formação, 16 webinars, 2 MOOCs, cobriram diversos temas relacionados com a curadoria de dados, políticas institucionais e a proteção de dados e licenciamento. E no total, participaram cerca de 1.900 pessoas, entre investigadores, data stewards e profissionais de apoio à investigação, o que demonstra a escala e a diversidade da comunidade mobilizada em torno da gestão de dados e consolidando uma base alargada de literacia em gestão e proteção de dados nas instituições de ensino superior e investigação. Para além dos números, o Redata deixa um conjunto de resultados tangíveis que podem ser usados e reutilizados por qualquer instituição ou profissional interessado e deixa também uma marca no panorama nacional. Convido-vos a explorarem mais detalhadamente a nossa atividade e recursos usando o QR Code da imagem. Vou dar só uns segundos para que possam fazê-lo e espero que beneficiem dos recursos que estão disponíveis. Agradeço a vossa atenção. Vamos dar início então à sessão de hoje. Passo agora a palavra a Gabriel Cipriano. Obrigado, Gabriel, Anabela.
Estão todos a ouvir? Conseguem-me ouvir em condições? Sim. Vou só Sim. aqui partilhar então o meu ecrã e eu vou. Boa tarde a todos. Eu vou-vos falar aqui um pouco do Toolkit para questões jurídicas, proteção de dados e licenças que foi criado então no âmbito do projeto Ridata. A Anabela, eu sei que ela já me fez a minha apresentação, mas eu vou voltar a fazer um disclaimer, que eu não sou nem encarregado de proteção de dados, também não sou jurista. Eu integrei esta equipa que elaborou este toolkit. Eu sou doutorado em Políticas de Administração Escolar e efetivamente sou professor auxiliar convidado aqui no ISCTE, no Departamento de Métodos de Pesquisa Social, onde estou a lecionar disciplinas como Estatística, Análise de Dados em Ciências Sociais e Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais. Eu lido sempre com os dados numa perspectiva mais de investigador ou de docente e muitas vezes lidamos com bases de dados que têm dados pessoais também, bases de dados que ainda não estão anonimizadas. E foi com muito prazer que fui convidado para integrar este consórcio, e esta equipa que elaborou este toolkit para lidar com a gestão de dados de investigação, quando os dados são dados que têm, então, dados pessoais. Uma das primeiras chamadas de atenção que eu gostava de fazer sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, apesar dele se chamar sobre a proteção de dados, ele na verdade é um regulamento para a proteção de pessoas. Nós estamos a falar dos dados pessoais, dos dados de pessoas que participam nas nossas investigações, e é um regulamento que foi desenhado para proteger pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos seus dados pessoais. E isto é o início deste regulamento. Se vocês forem consultar o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o título é precisamente o que está em cima e faz ênfase que é relativa à proteção das pessoas. E a primeira consideração que é feita para a elaboração do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados é que a proteção de pessoas singulares relativamente ao tratamento dos dados pessoais é de facto um direito fundamental e todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhe digam respeito. E nós muitas vezes olhamos para o RGPD como algo que limita a investigação ou limita as possibilidades daquilo que é feito, mas uma das coisas que eu gostava de deixar logo vinculado à partida é que o RGPD ele está escrito para proteger as pessoas, em particular as pessoas que participam, quando falamos aqui num contexto de investigação, ah, a proteger as pessoas que participam então nos nossos processos de investigação e que cedem os seus dados pessoais para fins de investigação. E o motivo pelo qual surgiu a necessidade de desenharmos este toolkit muito orientado para a investigação prende precisamente com uma dificuldade em aplicar o RGPD em vários contextos. E quando nós dizemos dificuldade em aplicar o RGPD, nós falamos uma dificuldade que muitas vezes se tem efetivamente em proteger as pessoas, quando tratamos os dados pessoais dessas pessoas. Eu vou-vos falar aqui de três casos particulares, que muito provavelmente lembram-se de ouvir na comunicação social. Um deles tem a ver aqui com a Câmara Municipal de Lisboa, que foi multada em mais de 1 milhão de euros. E se vocês se recordam do que aconteceu neste caso em concreto, havia uma manifestação junto à Embaixada da Rússia. E a Câmara Municipal de Lisboa recolhe sempre os dados pessoais de quem organiza a manifestação. E havia uma prática na Câmara Municipal de Lisboa que, quando haveria uma manifestação junto a alguma entidade, se fosse ela pública ou outra, neste caso uma embaixada, a Câmara comunicava que ia haver essa manifestação, comunicava também as forças de segurança, mas também comunicava os dados de quem é que teria feito essa convocação, dessa manifestação. E aqui, neste caso, foi muito problemático. Nós todos percebemos o contexto geopolítico em que vivemos hoje em dia. A cedência de dados pessoais que organiza uma manifestação junto à Embaixada da Rússia é, de facto, um motivo muito problemático. E, neste caso, a Câmara Municipal de Lisboa foi multada, apesar de ser práticas que já se faziam muito antes ainda do Medina estar à frente da Câmara Municipal de Lisboa. À época, o próprio Presidente da Câmara tentou-se descartar de alguma responsabilidade enquanto Câmara Municipal, enquanto instituição, e remeter de alguma forma para alguma responsabilidade individual dos funcionários, mas efetivamente quem é responsável pela gestão dos dados de investigação é a instituição. Isso é algo que nós vamos falar hoje também aqui no contexto de investigação, sobre quem que é o responsável pela gestão de dados de investigação, ou, neste caso, quem é que é o responsável pelo tratamento de dados.
sendo a Câmara Municipal de Lisboa a responsável pelo tratamento de dados, foi então a Câmara Municipal de Lisboa que foi multada neste processo. Um outro caso muito emblemático que também aconteceu foi com os censos. O INE, este ano, no ano de 2021, o censo foi realizado de forma digital, toda a gente recebeu um código para poder preencher os seus dados, e o INE contratou uma infraestrutura nos Estados Unidos para recolher esses dados para depois serem tratados. E o que acontece é que estamos a fazer uma transferência internacional de dados pessoais para um país fora do espaço económico europeu. O RGPD é um regulamento que se aplica no espaço económico europeu. Nos Estados Unidos isso não acontece. Existem alguns países com os quais a União Europeia tem algum contrato de adequação e que reconhece que esses países tratam os dados de forma semelhante àquilo que é feito com o RGPD. E neste caso, a Comissão Nacional de Proteção de Dados considerou que o INE não calculou a proteção dos dados ao escolher uma empresa norte-americana para recolher essas informações, e, nesse sentido, houve aqui também uma outra multa de 4 milhões de euros. E o último caso que ainda vos trago é um caso que vocês, se calhar, se deram conta que aconteceu em Portugal também, em que havia uma empresa que estava a recolher dados biométricos da íris de pessoas que se ofereciam para receber cerca de 100 euros, creio que era isso, em bitcoins, em troca de uma digitalização da sua íris. Na verdade, este caso traz vários problemas, porque nós estamos a falar de dados biométricos que não temos bem a certeza como é que eles vão ser tratados ou não e com que finalidades. E havia aqui menores de idade que que estavam a fazer a cedência da sua íris sem autorização dos seus pais ou de outros representantes legais, para além de ser feita com um tratamento em larga escala de vários participantes. E tudo isto são considerados fatores críticos de risco. Também já vou explorar aqui um bocadinho com vocês o que é que são estas questões de fatores críticos de risco. Hum, estes três casos que nós falamos, um com a Câmara Municipal de Lisboa, outro com a INE, este é uma empresa privada que faz esta recolha da íris. Todos eles tiveram problemas ligados com o regulamento, com a proteção de dados, porque não asseguravam as condições que estão previstas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. E este é, de facto, também um problema que as instituições de ensino superior se têm deparado com os projetos de investigação que decorrem nas suas instituições, que precisam dar garantias de proteção de dados sobre quem participa nas investigações científicas. Então, no âmbito do projeto Redata, nós procuramos desenvolver um toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças. E o nosso principal objetivo com este toolkit foi criar uma ferramenta que fosse de fácil utilização, muito orientada para a ação, neste caso a ação é a investigação académica, adaptada ao contexto académico real e que não deixasse de estar alinhado com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, sendo um documento jurídico, é muito denso e difícil de interpretação, e como não se aplica apenas à investigação, é um documento que muitas vezes nós não conseguimos perceber muito bem como é que ajustamos determinados aspectos à investigação. E aqui o nosso objetivo com este toolkit, que contou com a contribuição de dois encarregados de proteção de dados, o Nuno David, o encarregado de proteção de dados do ISCTE, e o Jorge Figueiredo, o encarregado de proteção de dados da Universidade do Minho. Contamos com membros de comissões de ética, a Paula Ochoa e a Cláudia Conceição, com a jurista aqui do ISCTE, com o Tata Stewart, a Clara, também aqui do ISCTE, e eu, como investigador, também estive aqui a trabalhar na construção deste toolkit. E o nosso objetivo com este toolkit foi efetivamente conseguirmos simplificar bastante aquilo que é a linguagem jurídica a um contexto de investigação e que todo ele fosse muito orientado para a investigação, para que os investigadores e os demais funcionários que lidam com a gestão de dados de investigação, sejam data stewards, sejam as gestores de repositórios, que de facto nós conseguíssemos ter um entendimento bastante mais simples sobre aquilo que são as obrigações do RGPD na proteção de pessoas, neste caso dos participantes nas nossas investigações, em contexto de investigação académica. Este toolkit, ele parte então de uma árvore de decisão e que
nós definimos 15 nós azuis, que são os nós que nós consideramos nós principais, e esses isentos são nós complementares que devem ser consultados quando há necessidade. Se nós repararmos aqui no terceiro nó, nós falamos para a identificação dos responsáveis e as fontes dos dados, e depois, eventualmente, o 3A, se existe responsabilidade conjunta ou não no tratamento dos dados. Muitas vezes um projeto de investigação decorre apenas numa instituição de ensino superior, nesse caso é essa a instituição que é responsável pelo tratamento dos dados, mas muitas vezes também nós temos consórcios, participamos em consórcios e muitas vezes há responsabilidade conjunta no tratamento dos dados pessoais. Quando esses consórcios envolvem, por exemplo, países, universidades, imaginemos no Brasil ou num outro país, qualquer fora do espaço económico europeu, nós depois ainda temos de salvaguardar questões como a transferência internacional de dados. E o toolkit, ele na verdade cada nó vai comunicando muitas vezes com outros nós, porque é impossível nós conseguirmos isolar de forma plena cada uma destas dimensões. Por isso, dentro de cada nó, nós vamos encontrar sempre várias ligações para outros nós, e essas ligações elas vão depender também sempre da natureza do nosso projeto de investigação. O utilizador pode percorrer todos os nós por esta ordem proposta, ou então, em alternativa, pode clicar diretamente em cada um dos títulos nesta árvore de decisão e será então reencaminhado para o conteúdo desse nó. No final de cada nó, existe sempre um navegador que permite voltar a esta árvore de decisão inicial. Eu já vou explorar aqui um bocadinho melhor o que é que está em cada um dos nós, mas aquilo que nós procuramos para cada um destes nós foi ter sempre uma clarificação de conceitos, ou seja, aqui neste caso do nó 3, identifico os responsáveis pelo tratamento e as fontes. Nós fazemos uma clarificação exatamente do que é que são as fontes dos dados e os responsáveis pelo tratamento. Fornecemos exemplos concretos. Vocês têm sempre um conjunto de 4 ou 5 exemplos sempre concretos e sempre alinhados com a investigação, ou seja, nós quisemos sempre criar exemplos alinhados com a investigação que se faz em mundo académico, em diferentes áreas científicas, ou seja, desde as ciências sociais, pela medicina, pelas engenharias, perguntas direcionadas sobre o problema, sobre o projeto de investigação, se o projeto envolve dados pessoais ou não. Neste caso, estas perguntas vão sempre depender da natureza do nó. Respostas adequadas. Muitas vezes também temos algumas ligações úteis para fora do próprio toolkit, ou seja, que muitas vezes, por exemplo, daqui a 2 dias vai-se falar do amnésia para anonimizar dados e, quando falamos de dados pessoais, essa é uma das ligações úteis que nós temos para fora do próprio toolkit, para pessoas que eventualmente precisam de anonimizar dados. E depois temos então ainda aqui um navegador no final sempre de cada nó que nos permite voltar à página inicial. Um, este toolkit, ele foi concebido pela equipa que anteriormente já vos referi, e houve aqui um processo muito importante após a construção do toolkit, que foi discutirmos este documento com vários especialistas em proteção de dados. No dia 16 de outubro, acolhemos aqui no ISCTE este workshop sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças, também foi feito no âmbito do Redata. E este workshop foi muito, muito importante para podermos discutir algumas fragilidades que o toolkit tinha, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista processual, para dar estas respostas que nós queríamos de alinhar, de criar um instrumento útil e prático para os projetos de investigação. E discutimos este toolkit com 15 especialistas convidados, especialistas em proteção de dados, juristas e membros de comissões de ética, e que nos fizeram chegar a contributos diversos, não só durante o workshop em si, mas por e-mail também, coisas muito direcionadas para melhorarmos o toolkit e de alguma forma conseguimos validar este toolkit com outras perspectivas para além da equipa que o tinha elaborado. E então, este toolkit é produto de várias intenções, de várias boas vontades de muita gente, desde a equipa que o construiu até estes especialistas que foram efetivamente determinantes para melhorarmos a qualidade do toolkit, que vou agora explorar um pouco mais com vocês.
Nós temos então a nossa versão preliminar, que foi feita pela equipa, e a versão que vocês têm agora disponível no site do Redata é esta versão já definitiva, já com os contributos destes especialistas, que foi lançada agora em novembro deste ano. Eu vou querer explorar com vocês o conteúdo temático de cada um destes nós da árvore. Eu vou ter os meus slides que não vão estar nas páginas do Toolkit, mas se quem quiser ir explorando já o Toolkit, o documento em si, pode, com este QR Code, aceder ao Toolkit, ou tem aqui o link do Zenodo. Eu, se calhar, peço a alguém para partilhar também este link do Zenodo no chat, e eu assim vou, se calhar, começando a avançar, a explorar aqui um bocadinho os nós do Toolkit. Pode ser? Ok. Hum, estão-me todos a ouvir, não estão? Isto quando estamos sempre a falar sozinhos durante muito tempo, parece que ninguém nos está a ouvir, Está-se a mas ouvir Tudo bem, ok. está-se a ouvir ótimo bem. então. Hum, uma das primeiras partes do Toolkit, uma das coisas que nós percebemos é que uma boa parte dos problemas que existem com a gestão de dados de investigação e de problemas ao nível da questões jurídicas e da proteção de dados passa muitas vezes por uma falta de planeamento adequado e passa muitas vezes por, quando já temos os dados recolhidos, queremos tomar determinado tipo de decisões sobre os dados que recolhemos e como não acautelamos uma série de coisas ao nível do planeamento, nós ficamos num impasse sobre como é que podemos, o que é que podemos ou não fazer esses dados de investigação. Se vocês repararem, mais de metade deste toolkit, ele está todo ele dedicado ao planeamento da investigação, porque o planeamento é de facto uma fase determinante. Mas quando nós fazemos o planeamento de um projeto de investigação, não basta planear o que é que vamos fazer, é preciso sistematizar e, e registar as decisões que fazemos. E é por isso que a primeira coisa que nós decidimos pôr neste toolkit foi precisamente considerar elaborar um plano de gestão de dados. Um plano de gestão de dados ele não é obrigatório do ponto de vista do RGPD, mas tem muitas vantagens, nomeadamente permitir registrar informações sobre decisões tomadas relativas à proteção de dados que são necessárias estarem registadas e que nos permite fazer prova de determinadas opções que fizemos. E é por isso que aquilo que nós propomos logo no início do toolkit é efetivamente fazer um plano de gestão de dados. Ele tem vantagens para lá das questões relativas à proteção de dados, é algo muito importante na curadoria dos dados, é algo que muitos financiadores hoje em dia já tomam como obrigatório e que eu creio que em breve a FCT também tem a intenção de todos os projetos serem obrigados a ter um plano de gestão de dados. E efetivamente, todas as decisões que vamos tomando ao nível da proteção de dados, elas devem ser registadas e um plano de gestão de dados será de facto o documento adequado para isso. Depois, o segundo nó do toolkit tem a ver com o facto de se recolhemos dados pessoais ou não. O RGPD ele só se aplica quando fazemos a recolha de dados pessoais. E então, uma das primeiras coisas que precisamos perceber é efetivamente se aquilo que nós temos nos nossos dados, ou que pretendemos vir a ter nos nossos dados, são dados pessoais ou não. E, o Toolkit esclarece precisamente isso. O que é o tratamento sobre os dados pessoais? Que é qualquer operação sobre qualquer informação do titular dos dados. Neste caso, os titulares dos dados são os participantes nas nossas investigações e quando é que os dados deixam de ser pessoais, ou seja, nós, se eventualmente recolhemos dados pessoais no âmbito de um projeto de investigação, então nós podemos aplicar um processo de anonimização sobre os dados pessoais e quando os dados estão efetivamente irreversivelmente anonimizados, eles deixam então de ser dados pessoais, mas só quando eles passam a estar irreversivelmente anonimizados. Enquanto houver possibilidade de ligar os dados anonimizados com os dados pessoais, então eles devem ser continuados a ser tratados sempre como dados pessoais. Um projeto de investigação, nós devemos fazer uso de dados pessoais se for efetivamente necessário. Se nós conseguimos cumprir os nossos objetivos de investigação sem recolher dados pessoais, essa deverá ser a nossa opção primordial. E há muitos projetos que nós conseguimos levar a cabo sem recolha de dados pessoais. Mas
este é um dos primeiros princípios, se eu vou iniciar um projeto de investigação, eu tenho que ponderar até que ponto é que necessito efetivamente recolher dados pessoais ou não para levar a cabo esse projeto. Se necessitar de recolher dados pessoais, então aí o RGPD aplica-se e eu terei de ter uma série de cuidados que já vêm aqui explícitos. Caso não uso dados pessoais no meu projeto. Então, o RGPD não se aplica e, nesse sentido, não terei de ter estes cuidados com a proteção de dados pessoais. Se o meu projeto vai avançar com dados pessoais, uma das coisas que vai ser necessário vai ser definir quem é que são os responsáveis pelos dados e as fontes dos dados. O responsável pelos dados, por norma, é quem define a finalidade do tratamento e isso é a instituição onde o projeto está sediado. Hum, a origem dos dados tem implicações, porque se eu faço recolha de dados primários, a minha instituição, é responsável pelos dados. Se eu vou fazer um tratamento de dados secundários, os dados foram recolhidos noutro âmbito e foram recolhidos com outro responsável, eventualmente poderá ser o mesmo responsável, mas isso tem várias implicações sobre aquilo que se pode efetivamente fazer com os dados. Então, identificar bem quem são os responsáveis pelo tratamento e quais é que são as fontes dos dados é algo fundamental. Ainda há pouco, quando estava aqui a falar um bocadinho sobre a estrutura da árvore, existe por vezes a responsabilidade conjunta. E a responsabilidade conjunta existe quando duas instituições colaboram no mesmo projeto, e que ambas as instituições definem as finalidades do tratamento. Se só uma das instituições define as finalidades do tratamento, nesse caso não existe responsabilidade conjunta. A responsabilidade conjunta, então, existe quando ambas definem as finalidades do tratamento. E quando isso existe, a responsabilidade conjunta, nós deixamos também orientações para a escrita de um acordo de responsabilidade conjunta. Eu chamo a atenção que estas orientações é um contrato que se vai fazer entre as duas instituições e, sendo um contrato, ele deve ser feito pelo pessoal competente, não devem ser os investigadores a fazer, deve ser um gabinete de apoio à investigação, que noutras instituições poderá ter outro nome, o gabinete jurídico, e de certeza que todas as instituições têm pessoal para fazer este tipo de apoio à investigação, e essa é uma dimensão que é muito importante, ou seja, estas orientações que nós vamos fazendo sobre cláusulas de tipo que devem aparecer num contrato desta natureza, não esquecer que, de facto, estes são acordos formais e que devem ser devidamente escritos no âmbito com o apoio dos gabinetes que prestam apoio à investigação. Vou avançar mais um pouco e vou chegar à minimização dos dados. O princípio da minimização dos dados prevê que os dados que nós recolhemos são adequados, ou seja, são os suficientes para cumprir devidamente a finalidade declarada aos objetivos do estudo. Ou seja, eu não devo recolher mais dados pessoais, mais informação sobre os meus participantes, sobre aquela que é suficiente para cumprir a finalidade do meu estudo. Devem ser pertinentes, ou seja, devem ter uma ligação lógica e direta à finalidade em causa, e limitados ao que é necessário, sem recolher ou conservar mais dados do que os necessários para essa finalidade. Este é um princípio muito importante. Vocês provavelmente já participaram em alguns estudos ou inquéritos que fazem perguntas muito abusivas que nós próprios nos questionamos, mas porque é que querem saber estas coisas todas do ponto de vista pessoal para fazer uma coisa tão simples como aquilo que está a ser proposto? E, de facto, este princípio da minimização é muito importante que seja cumprido. Num projeto de investigação, a nossa prioridade inicial seria, de facto, fazer investigação sem recolha de dados pessoais, não é? Com dados completamente sempre anónimos. Se não for possível, então, se eu precisar mesmo de recolher dados pessoais e tratar dados pessoais e trabalhar com dados pessoais, então devo aplicar este princípio da minimização, em que devo procurar minimizar os dados que vou recolher e os dados que vou tratar e minimizar sempre a informação que eu recolho junto dos meus participantes. Quando então recolhemos dados pessoais e recolhemos o mínimo essencial que nós precisamos para a nossa investigação, nós devemos privilegiar a investigação seja feita com dados anónimos.
e nós devemos aplicar então ao nosso conjunto de dados um processo de anonimização para de facto, aquilo que vamos reportar na nossa investigação, ou mesmo os restantes membros da equipa, não têm de ter acesso a todos os dados pessoais que foram recolhidos. E este é algo que é muito importante e nós aqui no Toolkit damos uma série de recomendações do que é o processo de anonimização e quando é que efetivamente a anonimização está considerada concluída. E essa é algo muito importante porque quando nós mantemos, há pouco como já referi, mantemos alguma ligação aos dados originais, então nós devemos considerar que os dados ainda não estão irreversivelmente anonimizados. Só quando os dados estão irreversivelmente anonimizados, então é que o RGPD deixa-se de aplicar. Se os dados ainda não estiverem irreversivelmente anonimizados, então o RGPD vai sempre continuar a aplicar ao conjunto dos dados que se esteja a trabalhar. E nós falamos precisamente disso, de aspectos a considerar antes de concluir que os dados estão efetivamente anonimizados. Daqui a 2 dias terão a oportunidade de explorar um pouco melhor esta, é uma das ferramentas que nós recomendamos também aqui no nosso toolkit para a anonimização dos dados. No entanto, por vezes nós precisamos que manter alguma ligação com os dados originais. Por exemplo, se nós vamos querer, fazer uma conjugação de duas bases de dados, em que vamos querer ligar um participante ao outro, nós muitas vezes temos de ter os dados pseudonimizados para conseguir fazer essa ligação. Eu, se faço um conjunto de entrevistas e removo os nomes, removo as idades, removo uma série de identificadores para poder tratar as entrevistas, eu, na verdade, o que eu estou a fazer com essa remoção, estou a pseudonimizar os dados, ou muitas vezes até, em vez de dizer o nome da pessoa, diz o participante A, B, C ou D, e eu aqui estou, se eu mantiver essa chave que me permite ligar cada uma dessas letras com o participante, os dados estão efetivamente pseudonimizados. Isto é muito importante, imaginemos que tenho uma equipa de investigação mais alargada e que eu não quero que a equipa tenha acesso aos dados todos, não tem de ter acesso aos dados todos, e a equipa pode efetivamente trabalhar com dados pseudonimizados e nós mantermos algumas ligações com os dados originais, porque precisamos disso ainda para uma fase posterior do tratamento dos dados. Estas questões dependem sempre muito da natureza de cada projeto e nós exploramos aqui o que é que consiste a pseudonimização. Mas sobre esta primeira parte, aquilo que eu gostava de voltar a salientar é que, primeira fase, nós devemos considerar fazer os nossos projetos sem recolha de dados pessoais. Se precisamos mesmo de recolher dados pessoais, precisamos de identificar quem é que vai ser os responsáveis e qual é que é a origem desses dados. Precisamos de planear a minimização dos dados, ou seja, nós devemos utilizar o mínimo de dados pessoais possíveis, privilegiar a anonimização e, quando não conseguimos trabalhar com os dados completamente anónimos, porque precisamos de manter alguma ligação aos dados originais, então trabalhar com dados pseudonimizados. Esta é a primeira fase aqui do planeamento e entramos aqui na fase de identificação sobre os fatores críticos de risco. Eu não vou explorar cada um destes nós com vocês, porque seria aqui um bocadinho demoroso, mas vou explorar só assim rapidamente. Quando falamos de dados sensíveis não é a mesma coisa que dados pessoais. Diz respeito a afiliações sindicais, orientação sexual, diz respeito a dados de saúde, tudo isso são dados sensíveis. Transferências internacionais de dados. Aqui, à luz do RGPD, nós consideramos que existem transferências internacionais de dados quando é feita uma transferência para fora do espaço económico europeu, porque aí não se aplica o RGPD. Ou seja, o RGPD foi transcrito para todos os países do espaço económico europeu. No entanto, a União Europeia tem aquilo que se chama o contrato de adequação com vários países, em que reconhece noutros países que asseguram as mesmas condições de tratamento de dados, tal como no espaço europeu. Essa lista dos países com acordo de adequação, ela é publicada, eu creio que anualmente, na página da Comissão Europeia e é atualizada anualmente. Quando temos menores ou populações vulneráveis, quando falamos de populações vulneráveis, falamos de sem-abrigos, falamos de vítimas de violência doméstica e menores de idade. Há pouco, quando falámos daquele estudo que envolvia a recolha da imagem da retina, um dos problemas é que muitos menores de idade estavam a participar no estudo e não havia consentimento dos seus pais para participar no estudo. Nós podemos considerar também que, de alguma forma, se estavam a lidar com
populações vulneráveis. Muitas pessoas que participavam naquele estudo participavam por uma questão financeira, vender a imagem da sua retina para receber 100 euros, e na verdade, quando uma pessoa participa por vulnerabilidade económica, nós estamos a condicionar a participação da pessoa, a pessoa não está a fazer de facto de completa livre vontade a sua participação no estudo, e nós aí podemos considerar que estamos a tratar de populações vulneráveis. E para além disso, aquilo era um tratamento em larga escala, estavam a recolher, e estão a recolher aquele processo, não está a acontecer só em Portugal, está em Espanha, que também parou, no Brasil também parou. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vão ver que esta empresa que tem feito a recolha da retina tem uma série de processos em vários países no mundo, precisamente pela sensibilidade com que estamos aqui a falar do que são a recolha de dados biométricos num tratamento de larga escala e que muitas vezes lidamos com populações com vulnerabilidade financeira e que fazem uma participação não livre, mas por uma questão financeira. E todo este estudo levanta várias questões, não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista ético. Uma das coisas que também é considerado um fator crítico de risco é quando há definição de perfis e decisões automatizadas. Estes dois geralmente aparecem muito associados. Por exemplo, quando nós recolhemos dados pessoais de pessoas e definimos se a pessoa deve ter acesso ou não a determinado crédito à habitação com base nos dados que foram feitos, muitas vezes isso acontece com uma definição de perfis, é feito de perfis de quem é que é adequado a não ceder um crédito à habitação, e com decisões automatizadas por algoritmos, porque muitas vezes não há ninguém a tomar essa decisão se o crédito é concedido ou não. Estas são duas dimensões que, do ponto de vista da investigação, geralmente têm pouca aplicação, mas poderá, eventualmente, algum projeto de investigação ter algum tipo de decisões automatizadas. Mas, geralmente, não, são dimensões que vêm previstas no RGPD e que, no meu entender, não têm tanta aplicabilidade no domínio da investigação científica. Controle sistemático tem a ver quando fazemos uma monitorização sistemática de pessoas, por exemplo, quando temos câmaras de videovigilância num espaço público, essa configura-se uma situação de controle sistemático. Quando acompanhamos pessoas sobre o seu comportamento online nas redes sociais, essa é uma situação de controle sistemático. Quando nós temos uma combinação de bases de dados, também é um fator crítico de risco. Eu posso ter os meus dados completamente anonimizados, mas quando conjugo a minha base de dados com uma outra base de dados, muitas vezes nós conseguimos fazer a reidentificação dos participantes. E então, quando há uma combinação de base de dados, efetivamente, esse é um fator crítico de risco sobre a proteção de dados pessoais. Este nó de inteligência artificial, parece-me, é um nó muito bem escrito, é um nó muito interessante, porque não vem tão desenvolvido no RGPD. A inteligência artificial surgiu, a generativa, os LLMs surgiram agora em 2022, 2023, a tentar vir para cima da mesa esta questão, e há uma chamada de atenção muito grande sobre quando nós, por exemplo, pomos transcrições de entrevistas num LLM. Nós estamos a enviar a informação de dados pessoais para um software as a service, ou seja, para um software que nós não sabemos onde é que vai tratar esses dados. Muitas vezes estamos a mandar para um outro país, não sabemos que condições é que estão a fazer esse tratamento de dados ou não, como é que são armazenados ou não. É um nó muito interessante porque alerta-nos muito para os perigos de envolver inteligência artificial ou outras soluções semelhantes no tratamento de dados pessoais. E, naturalmente, quando também existe um elevado risco ético, para os participantes e também para a própria instituição sobre o projeto de investigação. Há aqui uma coisa importante a terem atenção. O risco e os fatores críticos de risco, eles não são uma categoria absoluta, ou seja, depende sempre de uma combinação de quantos é que vamos estar a ter em jogo ou não, e depende também sempre da probabilidade de ocorrência. Há pouco, quando estávamos a falar daquele estudo da retina, são dados biométricos, são dados sensíveis, são dados que estavam com problemas, que envolvia menores de idade e populações vulneráveis, envolvia tratamento de larga escala e envolve outras soluções tecnológicas que muitas vezes os participantes nem estão conscientes dos riscos que efetivamente a cedência dos seus dados biométricos no âmbito daquele estudo tem ou não. E de facto é um projeto
tem um elevado, tem vários fatores críticos de risco, e foi por isso mesmo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados suspendeu. Eu não acompanhei como é que está esse projeto na atualidade, mas nós conseguimos perceber que, de facto, não é só um fator isoladamente, depois também tem a ver com uma série de outras dimensões, que é a probabilidade de ocorrência ou não e o que é que efetivamente vai ser feito com esse conjunto dos dados. Um, Há pouco, quando vos falei agora da inteligência artificial, a questão do software é muito importante. Nós podemos ter uma licença institucional, e as nossas instituições de ensino superior, elas compram muitas licenças institucionais. Nós trabalhamos com muitos softwares em que nós temos a licença para poder fazer o uso desse software. Ele está instalado no computador, que está na instituição, e os dados estão na instituição, e nós temos então o software como execução local. Mas existe cada vez mais software as a service. O caso dos LLMs é um bom exemplo em que nós não estamos com o LLM instalado no nosso computador, nós fazemos o upload de um conjunto de dados para uma nuvem e nós precisamos de garantir se efetivamente esses dados estão a ser transferidos para fora do espaço económico europeu ou não. Esse é um dos grandes problemas hoje em dia dos LLMs, a informação que nós mandamos para dentro de um LLM, o que é feito com essa informação ou não. E temos então estas chamadas de atenção aqui neste caso sobre a execução local e sobre o software as a service. Existe também aqui a questão da subcontratação, porque muitas vezes aquilo que nós fazemos é subcontratação em que uma empresa com um determinado software, ela está a fazer o tratamento dos dados pessoais. Aqui a contratação, a subcontratação, nós temos a contratação de um prestador de serviços que tratam de dados pessoais em nome da instituição e é muito importante ter em consideração que este subcontratante ele não define as finalidades do tratamento, ou seja, as finalidades e o responsável pelo tratamento continua a ser a instituição. Este subcontratante é um subcontratante precisamente por isso, porque não define não tem responsabilidade conjunta na definição das finalidades do tratamento e então é um subcontratante. No entanto, mesmo com uma subcontratação, que foi o caso, por exemplo, daquela empresa nos Estados Unidos que recolheu os dados pessoais todos do census que o INE fez, era uma empresa que não tinha responsabilidades no tratamento dos dados, essa é uma responsabilidade que era do INE, mas houve uma subcontratação e o INE, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, considerou que não foram calculadas com as devidas seguranças todas as questões nesta questão da subcontratação. Nós aqui também fazemos orientações para a minuta de um acordo de subcontratação, quando esse acordo existe. Mais uma vez, chama a atenção que é um acordo, é um contrato, deve ser celebrado com o apoio do gabinete jurídico, o apoio do gabinete à investigação, para a celebração desse contrato. Por isso, estas orientações não é para o comum do investigador celebrar diretamente esse contrato. Nós não nos podemos esquecer sempre que nós, enquanto investigadores, pertencemos a uma instituição e é a instituição que é responsável por todos os projetos que estão a acontecer dentro da instituição. Independentemente, nós temos naturalmente a nossa responsabilidade individual quando participamos nos projetos, mas é algo que tem de ser assegurado pela instituição onde o nosso projeto de investigação está sediado e que é esse gabinete de apoio que deverá fazer então esta contratação, este contrato. Por último, ainda dentro do planeamento, eu já estou a falar há imenso tempo e ainda não me calei há quase mais de meia hora, e ainda estamos sempre dentro do planeamento. A próxima parte eu já vou ser um bocadinho mais rápido para ainda podermos ter aqui algum tempo de discussão de algumas ideias, mas tem a ver com medidas de proteção e mitigação de risco, e nós fizemos um conjunto de checklists, nomeadamente ao nível da minimização, se efetivamente estamos a recolher o estritamente necessário, questões de segurança com o armazenamento, com os equipamentos, segurança técnica e organizativa, quem tem acesso aos dados ou não, com passwords ou não, questões de partilha e comunicação de dados, quando é que os dados devem ser eliminados ou podem ser arquivados, e temos uma série de checklists que ajudam então a planear medidas de proteção e mitigação de risco e técnicas e organizativas. Nós saímos então da parte do planeamento de investigação e entramos
propriamente dito na investigação e na pós-investigação. Nós temos aqui nós bastante complexos, são os nós mais longos, e eu não me vou alongar muito neles, mas nós, quando fazemos a informação ao participante e ao consentimento, nós temos duas questões importantes, ou seja, eu se vou tratar de dados que já foram recolhidos, ou seja, são dados secundários, são dados que vão ser tratados com uma nova finalidade, eu devo informar os participantes desse estudo inicial que os dados vão ser tratados com uma nova finalidade. E isto é muito importante, porque nós, na informação ao participante, nós devemos referir qual é que é a finalidade do tratamento. O que acontece hoje em dia, muitas vezes nós recolhemos dados no âmbito de um projeto e queremos garantir que esses dados possam ser reutilizados no âmbito de outros projetos. E nós introduzimos aqui essa questão daquilo que chamamos de consentimento em camadas. Há uma coisa que é muito importante, é que nós, quando recolhemos os dados no âmbito de um estudo, eles são recolhidos para uma finalidade específica. Quando os dados vão ser reutilizados no âmbito de um outro estudo, eles estão a ser reutilizados no âmbito de outra investigação, com outra finalidade. E então, quando nós, no estudo original, fazemos este consentimento em camadas, nós devemos recolher o consentimento para participar no estudo para o qual os dados estão a ser recolhidos, não é? E que vão ser tratados, e devemos recolher também o consentimento para que os dados, após a conclusão desse estudo, possam ser tratados no âmbito de outro estudo, um consentimento para que possam ser disponibilizados num repositório de dados. Isto porquê? Porque mesmo quando os dados estão anonimizados, há sempre um risco de reidentificação dos participantes. E os participantes devem, numa questão de legal e até transparência com a investigação, devem-se poder pronunciar sobre cada uma destas finalidades. Ou seja, para cada finalidade extra que eu vou dando ao meu conjunto de dados, eu devo recolher um consentimento extra dos participantes. E o participante pode autorizar a sua participação em determinado estudo e não querer que os seus dados, mesmo que anonimizados, possam ir para um repositório ou que sejam utilizados no âmbito de outro estudo ou que sejam utilizados no âmbito comercial. Isto é algo que é muito importante, nós temos previsto logo no consentimento. Um dos problemas, muitas vezes, que se põe com vários conjuntos de dados é que as pessoas recolheram os dados com a finalidade daquele estudo e depois gostavam de, com esses mesmos dados, fazer outras coisas e têm um problema, é que não têm consentimento das pessoas para as outras coisas que queriam. O que é que podem fazer? Podem voltar a contactar os participantes. Um dos problemas grandes é que muitas vezes os dados já estão anónimos, é impossível voltar a contactar os participantes e muitas vezes os dados então ficam de facto inviabilizados para outras finalidades. Então aquilo que nós quisemos, efetivamente, com este nó, foi chamar a atenção a precisamente isso, que nós no consentimento informado temos duas partes, a parte do consentimento e a parte da informação. A parte da informação contém toda a informação que o participante deve saber no âmbito do estudo. Para além da informação que o participante deve ter no âmbito do estudo, se vai haver também um tratamento posterior para lá do estudo, o participante deve ser informado disso. E depois, então, tem os vários consentimentos, ou seja, tem o consentimento para participar no estudo, que diz respeito à finalidade do tratamento, à primordial, e depois vai dar os vários outros consentimentos para que o seu conjunto de dados já anonimizados ou ainda por anonimizar possam ser utilizados no âmbito do projeto de investigação dentro da mesma universidade ou que possam ser transferidos. E isto é muito importante para garantir que os dados estão sempre em conformidade com aquilo que o participante tomou conhecimento ou não. Quando falamos do uso de inteligência artificial, essa é uma das dimensões, por exemplo, que também deve aparecer aqui, se os dados vão ser tratados por inteligência artificial ou não. E isso é muito importante ficar salvaguardado, então, neste nó do consentimento ao participante. Entramos na recolha e tratamento dos dados em si. Durante a recolha e o tratamento dos dados é verificar que é necessário verificar se todos os procedimentos planeados e adotados são adequados. Muitas vezes há mudanças de circunstâncias, há investigadores que saem da equipa, há projetos que estavam para ser feitos presencialmente e têm de ser feitos online por causa de uma pandemia que aconteceu recentemente também. E efetivamente é necessário averiguar que tudo aquilo que nós planeamos está em conformidade e que alguma eventualidade que tenha os devidos ajustes.
Depois, a questão da publicação, conservação ou eliminação. Eu, se ah, pedir consentimento aos meus participantes para recolher dados e tratá-los apenas no âmbito daquele projeto, eu então devo eliminar os dados, uma vez cumprida a finalidade do estudo. A publicação em repositórios requer então um consentimento específico do participante para que os dados anónimos possam estar em repositório. Chamamos aqui a atenção das licenças que devem ser aplicadas a um conjunto de dados, ou seja, o que é que quem tiver acesso àquele conjunto de dados pode ou não fazer com aquele conjunto de dados. Questões da propriedade intelectual sobre o conjunto dos dados. Muitas vezes, quando são dados primários que eu recolhi, imaginemos sozinho, é mais fácil definir quem é que é o detentor da propriedade intelectual, mas muitas vezes tem questões contratuais que dependem do contrato de trabalho. Depende se utilizamos dados secundários que já vêm de outras equipas, e a questão da propriedade intelectual é diferente do RGPD, e fazemos aqui uma pequenina chamada à questão da propriedade intelectual e metadados e documentação. Estou mesmo quase a terminar. Vou falar apenas ainda dos direitos e dos deveres. Existem direitos dos participantes, naturalmente, e quando um participante exige que seja, por exemplo, eliminados os seus dados no âmbito de um projeto de investigação, ou existe um projeto de investigação, nós especificamos aqui no Toolkit como é que o participante pode fazer esse exercício de direitos e como é que os investigadores devem dar resposta a esse exercício de direitos, e, nomeadamente, quando também temos incidentes de segurança, nomeadamente da violação de dados, se uma password foi comprometida, se perdemos um computador que tinha dados pessoais, que procedimentos é que devem ser feitos, nomeadamente comunicar à Comissão Nacional de Proteção de Dados o tipo de incidente, e que procedimentos é que devem ser feitos. Este é então o toolkit que nós desenhamos, muito alinhado para a investigação, mas eu recupero outra vez, em 10 segundos apenas, este slide inicial, para não nos esquecermos que aquilo que nós estamos a proteger, efetivamente, quando tratamos do RGPD, estamos a tratar pessoas, estamos a proteger pessoas singulares, pessoas que participaram na nossa investigação, e nós temos efetivamente muitas responsabilidades na forma como tratamos os seus dados, na forma como os partilhamos, e nós conseguimos perceber, que, dependendo das nossas investigações, que a fuga de dados pessoais ou determinadas informações pode pôr as pessoas em risco, umas em risco mais significativo, físico até. Outras vezes, quando falamos da informação sindical, pode ser riscos relativamente às suas situações de trabalho, riscos para a sua vida pessoal, e isso é muito importante que nós tenhamos sempre presentes que, de facto, apesar de ele chamar Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, é para proteger pessoas e é para proteger pessoas que participam na nossa investigação. Eu creio que tomei mais tempo do que o que devia, mas ainda sobra aqui uns minutinhos para Ah, fazermos alguma discussão de alguma ideia que queiram ou de alguma pergunta que queiram colocar. Temos aqui já três questões. Eu espero não trocar a ordem de como foram feitas, Gabriel. E então a Francisca Alves Cardoso pergunta: no caso de dados pessoais, mas extraídos de arquivos históricos ou afetos a remanescentes humanos recentes, como devemos proceder? Aplica-se o RGPD? Aplica-se o RGPD. Continuamos a tratar dados pessoais, devemos tratar o mínimo de dados possíveis, devemos fazer o processo de anonimização, ou seja, são dados secundários que já foram recolhidos, contêm dados pessoais, e nós, como novos investigadores sobre aqueles dados pessoais, temos obrigações também legais para os proteger devidamente. Isso também está previsto nas fontes dos dados, falamos precisamente disso, ou seja, que o investigador mantém responsabilidades sobre o tratamento dos dados. Ok, penso que ficou respondido, Francisca. Agora, Ana Rita Fernandes, coloca a seguinte questão: dados biométricos, suponho que é biométricos, qual o seu entendimento, tratando-se de um estudo cujos dados são recolhidos de forma pseudonimizada e não para identificar o doente, mas sim para analisar de forma geral a informação recolhida? Imagens do olho podem ser na mesma entendidas como dados biométricos na sua definição? Já tinha falado disso.
Sim, Sim. claro. Ou seja, os dados de saúde são dados sensíveis. Tudo que é informação biométrica e dados de saúde são dados sensíveis e requer muito mais cuidados no seu tratamento. Ahm, e sim, ou seja, os dados mesmo pseudonimizados, eles são, os dados quando estão pseudonimizados, eles continuam a ser sujeitos ao RGPD. Existe sempre uma forma de voltar a identificar e fazer a ligação com os dados originais e continuam a Pronto, ser dados pessoais. Por isso, o RGPD continua sempre a aplicar. contigo. A Inês Rosa pergunta: no consentimento em camadas, como se faz caso ainda não se saiba quais os estudos futuros em que vão ser usados os dados? Pode ser algo mais geral? É uma boa pergunta. Uma das coisas que acontece quando nós fazemos a recolha de dados pessoais é que nós fazemos para determinada finalidade e essa finalidade tem que estar explícita. E a pergunta da Inês é muito pertinente, porque efetivamente, quando nós vamos querer disponibilizar dados anónimos, já anonimizados num repositório com uma licença, de acesso aberto, hum, nós não sabemos como é que esses dados vão ser utilizados ou não, e muitas vezes é Exato. difícil voltar a contactar o participante. E existe sempre um risco de esses dados, esse conjunto de dados, combinados com outra base de dados, por exemplo, que permita a reidentificação do participante. E é por isso mesmo que é muito importante nós pedirmos o consentimento do participante, para que esses dados possam ser utilizados no âmbito de um outro estudo, ainda que a finalidade não esteja definida. Porque existe sempre um risco residual desses dados, de haver uma reidentificação do participante, e havendo esse risco, participantes têm de estar conscientes desse risco, quando se cede, então, quando se decide participar ou não em determinado estudo e ceder os seus dados pessoais. Muito bem. Temos aqui a Ana Luísa Gonçalves Freire, que tem a mão levantada. Eh, Paula, não estou a conseguir abrir o microfone, peço aqui ajuda. Ah, já Não, aqui está, já não aqui está. está. É só pedir para a colega, para a Ana Luísa, ativar o som do microfone e já poderá colocar Ana Luísa, a questão. terá que desbloquear o microfone no canto inferior esquerdo, suponho eu, para conseguir falar. Ou provavelmente não quer colocar a questão, não é? Não sei. Não sei se foi engano. Bem, eh, não sei se mais alguém tem alguma questão. Eu passo a colocar eu uma questão. Que papéis podem ocupar os data stewards, os serviços jurídicos, comissões de ética e as bibliotecas na operacionalização deste toolkit nas instituições de ensino superior? O que acha, Gabriel? É um excelente desafio, ou seja, efetivamente os dados de investigação reportam a investigação e os investigadores têm um papel preponderante na gestão dos dados de investigação. São eles que fazem a investigação, são eles que trabalham os dados, são eles que tratam os dados. Mas eu creio que durante a apresentação eu deixei claro que existe um papel muito grande de juristas, de gabinetes de apoio à investigação, que ajudam-nos na gestão dos dados, nomeadamente nas salvaguardas que nós temos de ter antes da recolha e durante o tratamento dos dados, e a mesma coisa com os data stewards, com as bibliotecas, quando nós fazemos depois, quando queremos colocar os dados num repositório ou queremos ceder os dados a outras instituições no âmbito de outros projetos ou dentro da mesma instituição, e efetivamente a gestão dos dados de investigação não diz respeito apenas ao investigador. O investigador é de facto um elemento importante, mas há vários agentes que trabalham aqui na gestão de dados de investigação, nomeadamente os data stewards, que ajudam-nos a verificar a conformidade legal e ética dos dados que estamos a trabalhar. E eles têm um papel muito importante, até na definição do plano de gestão de dados, sobre aquilo que nós podemos ou não incluir no plano de gestão de dados, para que de facto o ciclo da gestão de dados, o ciclo de vida dos dados, desde a sua criação até ao seu depósito ou eventualmente a eliminação, ele esteja sempre em conformidade legal, e ética daquilo que deve ser a gestão de dados de investigação. Eu percebo que o Redata foi muito importante do ponto de vista institucional para trazer luz sobre esta questão e sobretudo, quando queremos, quando falamos muito de ciência aberta e da partilha de dados,
nós efetivamente temos uma responsabilidade, nós, investigadores, instituições, todos os agentes têm uma responsabilidade sobre a forma como disponibilizamos os dados. E eu creio que esse é um desafio grande para as instituições que terão de desenvolver novas políticas internas de como é que os dados de investigação são geridos, vão ter de desenvolver novos processos de como é que estes dados são geridos e tem havido muito trabalho nesse sentido para a criação de centros, precisamente para que este processo possa ser bem conduzido. E eu creio que é um desafio que não se resume aos investigadores, passa por vários agentes, mas creio também que estamos no bom caminho, ou seja, eu creio que aquilo que foi o trabalho desenvolvido no Redata é tomada de consciência de um problema e a procura de soluções para dar conta a esse problema. E eu acho que o Redata foi muito importante nesse sentido, fez muito caminho, e agora falta ainda dentro das nossas instituições nós conseguimos consolidar melhor estas práticas, que todas estas noções de boas práticas de investigação sejam mais disseminadas dentro das próprias instituições, para de facto nós não, nas instituições de ensino superior portuguesas, não temos um dia uma multa, como teve a Câmara Municipal de Lisboa ou o INE, ou como esta empresa que faz recolha de dados biométricos, que nós também, tratando de dados pessoais, temos então responsabilidades na proteção das pessoas que participam na nossa investigação. Temos, obrigada, Gabriel. Temos aqui mais duas questões. A Ana Varela pergunta, também no consentimento em camadas ainda, como é que em termos práticos se gerem os dados de uma pessoa que dê consentimento para umas coisas e não para outras? É, Como manter o controlo assumindo que a dada altura existe anonimização? bom, nós partimos sempre da boa-fé dos investigadores todos, não é? Daí que aquilo que o investigador se compromete a fazer no âmbito do seu projeto de investigação, efetivamente faz. E isso é algo que nós temos de garantir. Eu, numa base de dados, eu trabalho em base de dados para aquela finalidade e sei que tenho assinalado com 0 e 1, uma variável dummy, quais é que são os dados que eu posso mais tarde vir a partilhar ou não. E os dados que eu não posso vir a partilhar deverei eliminar. Ou seja, eu, no âmbito da primeira finalidade, numa base de dados, imaginemos com 2.300 participantes, e aquilo que vai ser disponibilizado depois no repositório serão 1.600, porque só esses 1.600 é que deram autorização para isso acontecer. Exato. E isso terá de ser algo que os investigadores têm de, nas suas práticas de investigação, passar a lidar com essa informação, que efetivamente tem consentimento para utilizar os dados daquele participante, daquele titular dos dados, para determinadas finalidades, nomeadamente para a finalidade primordial com que os dados foram recolhidos, mas que para outras finalidades, então esses dados deverão ser, no seu conjunto, deverão ser eliminados. Obrigada. O Lorenzo Stefano pergunta se estamos a colaborar com uma associação ou outra instituição no âmbito da nossa investigação, qual é a melhor forma de assegurar que os nossos direitos de autor sejam devidamente preservados? Bom, Lorenzo, eu vou ser muito honesto, eu não trabalhei em direitos de autor e eu não sou jurista e não É é de outra toda a minha... questão. É todo um outro mundo. Os direitos de autor, chama aqui a atenção, ou seja, efetivamente se o Lorenzo fizer a investigação sozinho, à partida será o responsável pelo direito de autor do conjunto dos dados. Quando lidamos com outras instituições, ou eu mesmo como funcionário do ISCTE, o meu contrato de trabalho poderá prever que o titular dos dados, ou o meu centro de investigação, é que tem os direitos de autor sobre o conjunto dos dados. Há toda uma série de nuances, Lourenço, que eu nem consigo especular sequer, e os direitos de autor é de facto um outro mundo para lá Uma outra área. da proteção de dados e que eu não consigo esclarecer. O Lourenço agradece de qualquer forma. Bem, eu creio que já estamos, não sei se mais alguém quer colocar questões, penso que não. Gabriel, já também ultrapassámos uns minutinhos do nosso tempo. Eu agradeço muito a partilha. Penso que Obrigado. foi muito esclarecedor, que ficámos. Exatamente, estava aqui só a conferir. Muito obrigada a todos os que assistiram e até ao próximo webinar amanhã. Obrigado. Até Bom amanhã. almoço.